Senhor. E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha, melhor do que ela, ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, a Tua palavra foi lida e com muito temor nós suplicamos a Ti que o Senhor venha aplicá-la aos nossos corações, abra nossas mentes, nossos compreender tudo aquilo que o Senhor preparou para nossas vidas nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar? Irmãos, o texto que nós lemos fala de uma vinha. O que é uma vinha ou um vinhedo? É uma plantação de uvas. E a plantação de uvas, essa vinha, ela é uma plantação, um cultivo perene. Então, contrário de uma horta, de uma cenoura, de uma beterraba, que você planta uma ali, alface, você planta um e colhe ali e acabou, né? A vinha é uma cultura perene. Então, ela era passada de gerações em geração, né? Uma geração após a outra, ia deixando aquela vinha de herança para os seus filhos. E na Bíblia fala no Novo Testamento, embora esse texto que nós lemos seja um texto do Antigo Testamento, no Novo Testamento traz 3 parábolas da vinha, dos trabalhadores da vinha. Então, mostrando que a vinha é a obra que Deus nos confiou, é a obra que a gente realiza, que a gente cuida, que a gente ora, que a gente assiste os irmãos, visita, né? Então, essa é a vinha que nós temos cuidado. E o Senhor, Ele quer que a gente, a cada dia, continue cuidando dessa vinha. Mas o inimigo da nossa alma, ele não quer que a gente cuide. Ele quer destruir essa vinha. E assim foi como esse texto, né, Nabote. Nabote, ele tinha essa vinha, mas o rei Acabe, ele desejava aquela vinha, mas não para cuidar, para continuar, mas para destruir aquela vinha, para acabar, para a pessoa passar ali, olhar e nem lembrar que tinha uma vinha ali. Então, é assim que o inimigo de nossas almas quer fazer com nossas vidas. E a gente precisa de estar muito atenta, porque essa vinha, ela foi comprada com preço de cruz. Quando a gente faz a ceia, né, a gente lê o texto lá e fala, né, que a vide ali representa ali o sangue de Jesus, né, que foi derramado na cruz em favor de nossas vidas, o suco da uva, como ali o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus. Então, a gente tem que estar muito atento para que nada venha tomar a nossa bênção, a nossa alegria de servir ao Senhor. E quem era Acabe? Acabe era um rei, ele era descendente do rei Davi, mas ele não parecia nada com o rei Davi, porque ele era um homem idólatra. Ele casou com Jezabel. Jezabel era uma princesa dos Sidônios, né, do povo ali da antiga Felícia, e ela era uma mulher assim sanguinária. Se não fizesse a vontade dela, o que ela queria, ela mandava matar. E Acabe era assim um rei fraco, que ele se deixava mandar por aquela mulher que dominava ele. Então, o que ela queria era o que acontecia, e ela levou Israel a pecar, porque ela induziu Acabe ali a criar culto, né? a construir templos, né? Instituir o culto para os deuses que eles serviam, ali Baal, Aserá. Então, levou o povo de Israel a pecar. Então, era em meio, e ela também matava os profetas do Senhor, porque ela queria calar, cessar a voz profética da voz do Senhor. Então, ela mandava matar os profetas do Senhor, né? E já Nabote era um homem de Israel, era um homem temente a Deus, mesmo que ele vivesse naquele contexto ali difícil, de perseguição, de morte dos profetas, né? Ele era um homem temente a Deus, que ele zelava pela palavra do Senhor, guardava a palavra do Senhor no coração e cumpria a palavra do Senhor.
E ele tinha uma vinha. A vinha que ele recebeu de herança dos seus pais, da sua geração, dos seus antepassados, ela ficava ali ao lado do palácio de campo de Acabe, porque Acabe tinha um palácio em Samaria e tinha o palácio de campo dele em Jezreel. Então, a vinha dele ficava ao lado. E um dia que Acabe ele vai para aquele palácio de campo dele, ele olha assim pela janela, vê aquela vinha tão bonita, tão bem cuidada, e ele cresce o olho nela. Eu falo, eu quero aquela vinha. Ele, na verdade, ele fica incomodado com ela, porque ele não quer aquela vinha para cuidar, mas ele quer aquela vinha para destruir. E ele vai até Acabe e pede aquela vinha, né? Para chegar numa vinha, num ponto dela estar bonita, com colheita ali, de anos após anos, geração após geração, quantos cuidados que aquela vinha requer, de tirar ali as pragas, tirar o mato, capinar, podar, né, vigiar, cuidar o tempo todo. Ali é muito trabalho, é muito cuidado o tempo todo. E aquela vinha que foi cuidada por tanto tempo, por tanta geração, simplesmente chega alguém e quer tomar, quer pegar, quer ficar com aquela vinha ali. E aquela vinha, ela representava o sustento daquelas famílias, porque daquela uva aquelas famílias ali se alimentavam, faziam geleia, faziam suco, faziam vinho, vendia os produtos ali. Então, era o sustento daquela família. E, de repente, né, um rei, ele quer pegar aquilo, ele quer tirar o sustento daquela família. Mas mesmo diante daquela investida ali do rei, daquela insistência do rei, Nabote ele fica firme, ele decide não ceder, e ele fala que Deus me livre de vender, de te dar, de te entregar a herança dos meus pais. Então Nabote, irmãos, era assim uma luz no meio das trevas, no meio daquele povo corrompido, aquele povo que se deixou seduzir, que se deixou levar, mas ele era alguém que ficava ali firme. E Nabote, quando Acabe ele faz a oferta da vinha, ele mantém firme. Ali ele fala que não vai vender. Por quê? Por dois motivos. Porque ele era obediente a Deus. No livro de Levítico 25, 23 e também Números 36, 7, fala que a terra que se recebia por herança não se podia vender, né? Era para permanecer ali naquela família que recebeu. Então ele sabia dessa ordenança do Senhor, ele queria cumprir aquele mandamento do Senhor. E a outra coisa também, porque aquela vinha tinha um valor sentimental, representava o trabalho de sol a sol, ano após ano, dia após dia, de toda aquela geração. Os avós dele trabalharam ali, os pais, ele, os irmãos, a família, né? Então, muito trabalho materializado ali naquela vinha. Ele cresceu aqui dentro daquela vinha, brincou ali, cuidou, e ele era feliz ali, porque a vinha, o vinho, fala do Espírito Santo, o Espírito Santo que nos dá alegria. Então ele era alegre, ele era feliz ali com aquela vida que ele tinha ali, cuidando da vinha. Mas agora o rei Acabe, ele quer tirar aquilo que trazia alegria, que trazia o sustento, aquilo que era a obediência do Senhor. E ele queria pegar essa vinha, como eu falei, né, não para cuidar dela, mas para transformar numa horta, transformar uma coisa de geração, de tantas gerações ali, de tanto trabalho, de tantas memórias, de obediência ao Senhor ali, transformar numa horta, em uma coisa temporária. A horta, irmãos, a gente planta aqui na terra e você colhe na terra, ela representa as coisas dessa vida, porque você colhe, você planta na terra, você colhe na terra olhando para a terra. Já a vinha, não, você planta na terra, planta no chão, e ela vai crescer, vai formar aquelas parreiras, e você colhe olhando para o alto, representa as coisas do alto, as coisas de Deus, as coisas eternas, as coisas que não acabam, que não têm fim. Então ele queria transformar aquela coisa que era eterna, que era de Deus, que vinha de Deus, em uma coisa terrena, uma coisa que ia se acabar, que daqui a pouco as pessoas iam olhar, nem iam lembrar que tinha uma vinha ali, que se mudou totalmente aquele lugar. E acaba aquele tipo de pessoa que ele não aceita um não como resposta. Ele era rei, todo mundo fazia vontade do rei, o que o rei determinava se cumpria. Então, ele não estava acostumado a receber um não, né? Então, ele é insistente, ele faz várias propostas para Nabote, e a gente vai ver, a primeira proposta dele é: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Então ele pede a vinha. Mas como assim? Pensa, uns 300 anos ali de cultivo naquela vinha, agora simplesmente ele chega, me dá,
né? Não faz sentido, né? Ele perder aquela herança, algo tão antigo, algo de tanto valor, por um capricho do rei. E o que acontece? Ele nega, assim como o inimigo de nossas almas quer roubar também a nossa vinha, quer transformar a nossa vinha, a herança que nós recebemos do Senhor, em algo transitório, em algo passageiro, nos prazeres desse mundo, mas ele nega, ele fala, livra-me, ó Deus, permanece firme, livra-me, ó Deus, de perder a herança dos meus pais, de vender a herança dos meus pais. Então, Acabe, não satisfeito, recebeu um não ali, mas ele insiste, ele é insistente, porque o inimigo das nossas almas, ele é insistente. Nós, às vezes, nós desistimos fácil, pouca coisa, né? Mas ele é insistente. Aí ele faz uma promessa, uma proposta. Então, eu vou te dar, me dá sua vinha, que eu vou te dar uma melhor. Mas, peraí, se tem uma vinha melhor, se ele é rei, deve ter mesmo várias vinhas ali, se ele tem uma vinha melhor, ele que fique com a vinha melhor dele. Né? Mas Acabe, ele fica firme, ele não aceita, porque para ele não tem vinha melhor, não tem a vinha melhor do que aquele que ele recebeu do Senhor, aquela terra, aquela herança que ele recebeu do Senhor. E nós também não tem vinha melhor, não tem proposta melhor do que nós servimos ao Senhor, daquilo que nós temos recebido do Senhor a cada dia, né? Dos testemunhos que nós temos dado, né? Das promessas que o Senhor tem feito e tem se cumprido na nossa vida. Não tem coisa melhor do que servir ao Senhor. Então Nabote falou, eu não negocio a minha vinha, eu não aceito perder minha vinha, se ela for bonita ou não, grande ou não, é a minha vinha, é a minha herança, guarde-me de negociar a herança dos meus pais. Então, assim como Nabote também, irmãos, nós também sabemos o valor da nossa salvação, devemos saber que a nossa salvação foi comprada por um alto preço na cruz, ali para o Senhor Jesus. Ela não foi uma coisa que veio fácil para nós, né? Jesus, ele chegou a falar, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba dele, de tamanho era o sofrimento que ele estava passando. Então, nós precisamos valorizar essa herança, o preço alto que ela foi pagado ali, foi comprado ali na cruz do Calvário, e não aceitar negociações. E Acabe, como ele é insistente, ele já teve 2 não, então ele vai para o 3º, ele não desiste, ele dá a cartada final, e ele fala, se for do teu agrado, dar-te-ei sua quantia em dinheiro, o valor que ela vale. Né? Mas para Nabote, não tinha agrado, não tinha quantia que ela recebesse que valia, porque existe uma diferença entre preço e valor. Acabe colocou ali um preço nela, você pode colocar o preço que você quiser ali que eu pago, mas para Nabote ela tinha um grande valor, é o valor daquilo que veio do Senhor, daquilo que veio das gerações, toda da família dele. Então ele não aceitou, né, por dinheiro nenhum pagava aquela vinha. E hoje, irmãos, a gente vê que quantas pessoas, né, o amor ao dinheiro tem afastado do Senhor. Às vezes a pessoa ela quer ganhar mais e mais dinheiro, trabalhar tanto, e vai se afastando da casa do Senhor, vai se afastando do propósito do Senhor, vai se esfriando. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente morre, tudo fica aqui. As pessoas costumam falar, né, caixão não tem gaveta, carro, casa, todos os bens que a gente compra, que a gente adquire aqui, fazenda, vai morrer, tudo vai ficar aqui. Mas a nossa salvação, a nossa herança, a nossa vinha que Deus nos deu, ela é eterna, ela vai continuar na eternidade. Nós cuidamos dela aqui e vamos continuar com ela na eternidade. Então eu declaro, irmãos, em nome de Jesus, que se tem alguma coisa impedindo vocês de dar o verdadeiro valor, o verdadeiro cuidado àquela vinha, em nome de Jesus, eu declaro que vocês vão prosperar, vão ser abençoados, cuidando da obra do Senhor, mesmo que vocês tirem um tempo a menos do trabalho para dedicar à obra do Senhor, eu tenho certeza que vocês vão prosperar muito mais sendo fiel ao Senhor, dedicando ao Senhor, do que deixando de realizar a obra do Senhor para investir nas coisas dessa vida.
E a vinha, o que ela significa? Eu convido os irmãos para refletir como que está a sua vinha, né? A vinha pode ser a sua família, o seu casamento, os seus filhos, a sua salvação, o seu ministério. Como que ela está? Você está cuidando bem da sua vida? Tem gente que abre mão tão rápido desiste, abre mão do ministério por coisas temporárias, passageiras, coisas pequenas, abre mão de um chamado extraordinário que Deus tem para a sua vida, né? Por coisas que esse mundo oferece, pelas coisas aqui da terra, pelas coisas que não vão levar a lugar nenhum. Tem gente dizendo, eu não quero mais, eu estou cansada, eu estou desanimada, né? Isso aqui está melhor. Não, irmãos, não está melhor. Nada está melhor do que estar ali aos pés de Jesus, que está ali buscando ao Senhor, buscando a bênção para a nossa família, bênção para o nosso trabalho, bênção para a nossa igreja, bênção para a nossa cidade. Não tem algo melhor do que isso. Então, irmãos, Acabe oferece, né? Mas você fala, não tem nada melhor do que servir ao meu Deus, porque Deus é a fonte de todas as coisas que existem, Deus é a fonte de tudo que eu tenho, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Então, muitas coisas vêm para nos afastar de Deus, com promessas, né? Mas a gente possa ficar firme a cada dia, buscando intimidade, reforçando a nossa identidade em Cristo, né? Para que nada venha nos afastar. A gente tem que tomar cuidado também com os maus conselhos, porque aparecem muitas pessoas para dar maus conselhos para a gente. Às vezes parece que são conselhos bons, que são palavras boas, né? E pessoas, às vezes, que desistiram da fé e agora vai tentar te influenciar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas pessoas vão tentar convencer a gente que as ideias dele estão certas. Mas não, permaneça firme naquilo que o Senhor te deu, naquilo que você aprendeu do Senhor, aquilo que está aqui registrado na palavra, porque a Bíblia fala que há caminhos que parecem bons ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Então, muito cuidado com esses caminhos de morte, que brilham os olhos, que parece ser boa, que parece ser coisa boa, mas que vai ser caminhos tortuosos. E a gente já recebeu tanta coisa do Senhor e vamos continuar recebendo nessa vida e vamos continuar recebendo na vida eterna. Mas nós não podemos cessar, né, esse recebimento de bênçãos do Senhor, colocando outras coisas no lugar, né? Não vamos negociar, vamos ficar firmes no propósito do Senhor. A história do Nabote, irmãos, mostra que sempre vai ter servos do Senhor fiel, mesmo que o mundo esteja ali desviado, as pessoas fazendo tantas coisas erradas, sempre Deus vai preservar a sua obra, vai preservar pessoas fiéis, pessoas que vão continuar dando testemunho, levando a palavra do Senhor, um testemunho vivo de fidelidade, de compromisso com os princípios de Deus. E Nabote, ele viveu ali em meio àquela geração corrompida, cruel, desviada dos caminhos do Senhor, mas ele não se deixou influenciar. Ele tinha convicção de que ele não precisava de uma vinha melhor, que não existia vinho melhor do que aquele que ele recebeu do Pai, né? E ele sabia assim, que por mais que aquela vinha estivesse ali perto do palácio, ela não estava no palácio. Por mais que nós estamos aqui realizando a obra do Senhor no meio de um mundo corrompido, nós não somos desse mundo. A Bíblia fala que nós somos cidadãos do céu, a nossa cidadania está no céu, o nosso investimento, o nosso propósito, tudo é caminhar em direção ao alto para o propósito do Senhor. Então, por mais que nós estejamos vivendo nesse mundo mau, cujas ofertas parecem boas, nós vamos fazer ali como Nabote, ficar firme, sermos firmes e confiantes e dizer não a toda e qualquer proposta do inimigo. Às vezes o inimigo da nossa alma vai levar a gente a pensar assim, olha, mas Nabote, ele ficou firme, tudo bem, ficou, mas ele morreu. Né? Jezabel armou uma cilada para ele e morreu. Ele morreu, irmãos, mas o juízo de Deus veio sobre Acabe e sobre Jezabel. No primeiro livro de Reis, 21:19, fala assim, ó, estando Acabe no terreno roubado, Deus enviou o profeta Elias para confrontá-lo e anunciar a sentença. No lugar onde morreu Nabote, os cães lamberão o teu próprio sangue. E no versículo 23 fala, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Israel. E aconteceu exatamente isso.
Acabe morreu na batalha, e depois eles levaram o corpo dele todo ensanguentado e lavaram o corpo dele ali, onde Nabote morreu, e os cães ali lamberam o sangue dele. E Jezabel também morreu, e ela foi devorada pelos cães, ela não foi nem sepultada. Mas Nabote, irmãos, ele foi recebido no céu, ele foi recebido na glória, ele não negou os seus princípios, por mais que ele passasse aperto. Ele perdeu essa vinha aqui na terra, mas ele recebeu a vinha dele no céu, ele foi colher no céu, né? Ele recebeu a coroa da vida, né? Recebeu o galardão que está preparado para aqueles que são fiéis ao Senhor. Apocalipse 2:10 fala assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E Nabote, ele foi fiel até a morte e ele recebeu a coroa da vida. Eu acho lindo, irmãos, que no livro de Hebreus, capítulo 11, 33 em diante, fala ali dos heróis da fé. Eu não separei aqui, não vou ler agora não, mas fala de homens e mulheres que trabalharam em favor ali da obra do Senhor, foram massacrados, foram torturados, foram perseguidos, mas eles não negaram a fé, não negaram o princípio, eles permaneceram fiel ao Senhor. Eles não receberam uma glória aqui nessa vida, mas eles receberam uma glória eterna. E eu acho lindo que no versículo 38 fala que o mundo não era digno deles. Que forte, né? O mundo, eles eram tão especiais que o mundo não era digno dele. Então, as pessoas que sofrem, né, sofrem perseguições aqui nessa vida, é porque o mundo não é digno. E no João, capítulo 15, 18, fala assim: se o mundo vos aborrece, sabeis que antes ele aborrece a mim. E se ele te aborrece, é porque você não é do mundo. Porque se você fosse do mundo, você ia estar ali, né, feliz, alegre com o mundo ia estar te alegrando, mas exatamente porque você não é desse mundo, que o mundo vos aborrece. Então, se o mundo vos aborrecer, irmãos, vocês passaram por dificuldades ali no trabalho, no estudo, na família, vizinhança, onde que for as pessoas estiverem te aborrecendo, glorifica o Senhor, glória a Deus. Eu tô passando por essa luta toda, mas o meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou cidadão do céu e é lá que eu vou receber a minha recompensa. E eu acho muito bonito também, né, eu gosto muito da palavra que está em 1 Pedro 5, fala assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Então, às vezes a pessoa pode pensar assim: nossa, mas Nabote, ele foi tão humilhado, mas ele foi exaltado por Deus, ele recebeu a glória ali, né? Os heróis da fé foram humilhados aqui nessa terra, mas eles foram honrados no céu, e nós também seremos, né? Então, se o mundo está nos aborrecendo, é porque nós estamos na contramão do mundo, porque os valores celestiais, eles são na contramão dos valores do mundo, mas nós estaremos na direção segura de Deus, na direção segura que Deus nos colocou, e nós vamos receber a nossa recompensa, o nosso galardão, quando chegar a hora de Deus nos chamar. E vamos receber também as bênçãos aqui nessa vida, né? Porque Jesus falou, né? O Senhor falou assim, que nós receberemos 100 vezes nessa vida e mais a vida eterna. Então, irmãos, quando Acabe fizer convites aí, propostas para vocês, vocês vão falar assim: não, minha vinha já tem dono, minha vida já tem dono, na minha vida reina o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e a ordem que o Deus me deu foi para não negociar, não trocar os princípios de Deus. Minha vinha não está à venda, minha família não tem preço, meu ministério não tem preço, aquilo que Deus me deu não tem negociação, eu vou ser fiel até o fim. Nosso Deus, irmãos, é aquele que sustenta a nossa vida, é aquele que nos ampara nos momentos de crise, é aquele que nos acolhe nos momentos de dor, é aquele que abre as portas quando as portas estão fechadas. A Ele toda a honra e toda a glória. Então, que nada venha nos afastar do nosso Deus. A palavra fala também, irmãos, que para a gente tomar cuidado, que muitas vezes o inimigo da nossa alma, ele vem de forma tão sorrateira, e se a gente não vigiar, arma laço, e se a gente não vigiar, a gente
cai ali naquele laço, né? Oportunidades, às vezes, que parecem boas, bonitas, porque o inimigo da nossa alma nunca vai trazer coisas que parecem ruins, mas sempre vão aparecer coisas boas. Então, se nós não buscarmos a Deus, pedindo a direção segura de Deus para tudo que a gente for fazer, muitas vezes nós podemos perder essa salvação, cair em cilada e perder essa salvação que foi comprada por tão grande preço. O livro de Cantares 2,15 fala assim: apanhemos as raposas e as rapozinhas que fazem mal às nossas vinhas, porque as nossas vinhas já estão em flor. Aquela, às vezes, assim, coisa que é grande, né? Acabe, coisa grande, você já afasta ali, não quero, não. Mas, às vezes, coisas que vêm com tanta sutileza, raposinha, mas que bichinho bonitinho, que bonitinho. Eu vou pegar a raposinha, vou cuidar da raposinha. Não, a palavra fala, livre-se das raposas, das raposinhas, porque elas parecem inofensivas, mas elas comem as flores da vinha. E se come a flor da vinha, não vai ter fruto. Não vai ter fruto, parece uma coisa simples, né? Deixa ela comer a florzinha, o que tem? Mas se comer a flor da vinha, não vai ter frutos, vai ficar aquela árvore, aquela parreira ali, ó, sem dar frutos. Então, Jesus, a palavra nos fala, né, para a gente ficar atenta, né? Pegar essa raposinha, apanhar as raposinhas, fuja da aparência do mal, fuja das pequenas coisas e das grandes, porque tem muitas flores ali para ser colhidas, muita gente para ser alcançada e vir aqui e transformar em uva e alimentar a igreja, muitas vidas sendo alcançadas, muitas vidas que o Senhor está preparando, muitas flores para essa vide, mas que nós não deixamos nenhuma raposinha ficar aqui no meio, nenhuma raposinha vir silenciosa ali, que nós possamos fugir, né? O conselho de Deus é esse: apanhe as raposinhas, porque elas comem as flores da vide. E aí, irmãos, eu convido vocês para fazer um exame pessoal, cada um, né? Examinar as coisas pequenas, às vezes, que têm entrado na vida de cada um, né? Vai trazendo frieza espiritual, vai trazendo desânimo, falta de fé, vai perdendo a vontade de vir ao culto, de participar da célula, vai rejeitando a palavra do Senhor, começa a falar, não estou concordando muito com isso aqui que o pastor está falando, né? Vai rejeitando, são as raposinhas que vão entrando, e se a gente deixar elas ficarem, elas ficam raposas adultas, elas ficam grandes ali, né? E traz um estrago, um rombo, né? Então, se vocês pensaram algum momento em abandonar essa vinha, eu digo, irmãos, não abandone não, cuide dessa vinha, valorize essa vinha. Foi um preço muito grande, para que a gente estivesse aqui hoje, aqui na igreja, sentado, confortável aqui. Quantos irmãos sofreram, quantos irmãos perderam a vida, para que nós estivéssemos aqui hoje, realizando a obra do Senhor. Então, nós precisamos de valorizar essa bênção, ficar atento, não deixar que coisas pequenas, nem coisas grandes, nada entre para nos separar do amor de Cristo, dessa obra maravilhosa, acabar essa obra tão maravilhosa que Ele tem feito em nossas vidas.